um assunto muito delicado que é câncer. Tá. Que é um mal que eu falo que é uma doença que, além de ser altamente que bate no emocional das pessoas, ela acaba até machucando as pessoas que estão do lado. Com certeza. Tá? E o que você vem fazendo de trabalhos aqui com relação ao câncer? Bom, o câncer, para começo de conversa, é uma célula fora da caixinha. É uma célula que se rebelou por causa, talvez, de uma alimentação desregrada. Tá? É o açúcar, é o carboidrato, são os agrotóxicos, né? Então ela se rebelou. Então, nosso organismo todo, ele vive de oxigênio, tá? É sangue com oxigênio e o pH neutro ou básico. No momento que você encontra o câncer, você vai encontrar ele num pH ácido. Nosso pH do sangue é 7,4. No momento que o nosso pH do sangue cai para 7,2, 7,1, você tem forte tendência a ter um câncer, ter uma artrite, de uma artrose, ter um processo degenerativo. Tá? Então você tem que manter o pH do sangue sempre no 7,4. Uhum. Isso depende muito da alimentação. Toda vez que você come o açúcar, você tem uma acidose. Então você tem que evitar comer produtos básicos. O ácido clorídrico do estômago, ele tem um pH no limite dele. No momento que ele identifica que esse pH está subindo, está perdendo de 3 e pouco para 4, ele vai precisar fazer mais ácido clorídrico. E para fazer o ácido clorídrico, ele vai estimular a formação do peróxido de hidrogênio feito no sangue. E aí você basifica. É a água oxigenada, né? E ele vai fazer com que esse sangue volte num processo de homeostase. Para tentar equilibrar aquele pH do estômago, ele vai então manter a basificação do sangue. Isso é a principal coisa, a alimentação. O segundo caso, por exemplo, é que ele gera muitas toxinas para o organismo inteiro. Tá? E isso vai definhando a pessoa. Então a ideia é aplicar luz. Aplicando luz, o que acontece? As células, como eu disse, são anaeróbias, elas vivem de glicose e carboidratos, elas começam a passar fome com a modificação da dieta. Tá? E toda célula do câncer, como é uma célula anaeróbia, ela não tem mitocôndrias. As mitocôndrias estão inativadas. Quando você joga a luz, você ativa a mitocôndria, ela começa a trabalhar com oxigênio. Uau. Começando a trabalhar com oxigênio, ela intoxica e leva a apoptose. E nós temos drogas que podem ser associadas, como o ácido aminolevulínico, que a gente usa muito em câncer de pele. Tá? Você aplica, esse ácido aminolevulínico ele tem uma dupla ligação. Quando você joga a luz, ele libera a dupla ligação, liberando o oxigênio. A célula então é liquidada. Tá? E no caso interno, eu uso muito o azul de metileno. O azul de metileno nós manda fazer em laboratório, cápsulas de 30 a 60 miligramas, depende da dosagem que o paciente necessita. E esse azul de metileno, na fórmula dele, ele tem uma dupla ligação. E ele é muito absorvido pelo citocromo da mitocôndria. Então a mitocôndria fica azul. E a luz azul absorve muito a luz vermelha. Então você já turbina a mitocôndria. E dentro da célula com o citocromo azulado, ele libera a dupla ligação, liberando o oxigênio singleto, que intoxica a célula que não gosta de oxigênio. E assim você consegue debelar, assim como outras condições que a gente tem para controlar o câncer. Né? Não é só isso, o ozônio também é uma delas. Uhum. A gente vai jogar o oxigênio na célula. E a gente faz, por exemplo, uma terapia integrativa. Hoje, como eu disse, quimioterapia é veneno. 2% resolve. 2%. É muito baixo esse número. É muito baixo. E outra, judia da pessoa. A pessoa morre pela quimioterapia, não pelo câncer. Tá? Segundo caso, você entra com a radioterapia, radioativo, mata as células normais e as células tumorais, mas deixa sequela. E a cirurgia, que é a mutilação. Dá pra fazer cirurgia do nariz, arranca o nariz inteiro, arranca a boca inteira, arranca tudo. Uhum. O senhor falou para mim que recentemente foi feito um experimento. Você pode contar pra gente? Com as 50 pessoas? Ah, tá. Eu fiz um trabalho na época com o Dr. Efraim. Ele pegou 50 pacientes com expectativa de menos de 6 meses. De vida. De vida, todos com câncer. Tá? Tinha pessoas que ele conta,
um trabalho que a gente fez, que cada 3 meses tinha que tirar 3 litros de tumor do abdômen. Tá? Então nós colocamos numa câmara com infravermelho, 2 vezes por semana. Tá? Passaram-se 2 anos, dos 50 pacientes, 48 estavam vivos e com qualidade de vida. Então, mudando esses conceitos todos, sem fazer quimioterapia. Outro dia eu fui no Hospital do Câncer, falei assim, Conrado, gostaria até de fazer o trabalho, mas eu não consigo fazer esse trabalho porque existe uma metodologia, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, essa coisa toda. Eu não posso mudar o protocolo do hospital. E eu falei para ele, assim, e se você pegar pacientes com recidivas? Foi tentada a quimioterapia, radioterapia, cirurgia e deu recidiva. Assim, aí sim, aí eu posso entrar com o seu aparelho. Legal. Legal. Então são novidades que a gente vai trazendo, né? Tem muita coisa nova para ser pesquisada. Então dentro da pesquisa tudo é muito radical, muito travado, né? Uhum. E a gente está entrando na parte clínica com muitas variáveis. Então é difícil da gente publicar um trabalho clínico. Quando você faz um trabalho clínico em ratinhos, você tem tudo padronizado. Mas no homem é tudo muito variável. Né? É a alimentação, é a cor da pessoa, é a raça da pessoa, o ambiente, tem uma série de situações. Então, por isso que não tem muito trabalho clínico em revistas importantes, é mais laboratoriais. Legal. Pergunta final, James. Pergunta final. Expectativas do B12 para os próximos 10 anos? Cada família pudesse ter um equipamento desse em casa, porque ele não vale só para uma pessoa, vale para a família inteira. Uau. Né? Então você pode tratar desde uma hérnia de disco, de um câncer, de uma enxaqueca, de estímulo de colágeno, de uma dor articular, estimulação óssea, osteopenia, osteoporose, dá para fazer tudo, basta utilizar. Quanto tempo dura o aparelho? 50 mil horas. Sim. Vamos dizer que 10, 15 anos, tranquilamente, você tem de luz sem acontecer nada. Então, o que não vai acontecer de funcionar é você pegar esse aparelho e deixar dentro da gaveta. Aí não vai funcionar. Mas se você usar e acreditar, realmente tem função. E isso eu falo sem medo de errar. Sensacional. Beto, a sua última pergunta para o doutor. Queria até que o doutor comentasse uma coisa que ele chegou a falar para mim, né? Que quando o doutor estava iniciando os trabalhos dele, ele encontrou esses mesmos artigos sem saber de nada com o pessoal da NASA, né, doutor? Eu queria que o doutor comentasse isso, escreveu uma pioneira aqui no Brasil fazendo o mesmo trabalho que só a NASA estava fazendo. Então, quando eu comecei a trabalhar com laser, eu falava, meu professor, mas o laser é muito pobre, e o feixezinho de 1 milímetro não consegue. Eu quero trabalhar com equipamentos que possam ter áreas maiores e potências maiores. Eu quero trabalhar com LED. Eu falei assim, mas o mundo inteiro trabalha com laser, por que um Harris, aluno meu, quer trabalhar com LED? Assim, nós estamos num centro de pesquisa, estou fazendo mestrado, doutorado e tal, estou publicando trabalhos, por que não testar essa novidade? Porque o laser e o LED têm a mesma cor, o mesmo comprimento de onda, têm as mesmas potências, só não tem a mesma área. E se a gente colocasse um cluster e aumentasse? Na época eu fiz um laser na época era de 1 milímetro, e eu consegui pegar um caninho, né, de água, coloquei um cluster de LED comprado na Santa Efigênia, passei fita isolante, fiz um cluster e comecei a fechar feridas. Uau! Feridas varicosas e tal. E o que acontece? Eu fui salvar a tese de um aluno, mostrei isso para aquele professor que não acreditava, falei assim, olha aqui, fechou ferida. Você não quer salvar a tese de uma aluna? Assim, o que aconteceu? Ela fez 60 casos de câmara hiperbárica e de 60 casos só 3 ficaram mais ou menos. Não dá para tirar a tese. Vamos fazer um trabalho? Falei assim, vamos fazer trabalho, estou precisando de estatística. Né? E aí nós pegamos 12 casos e comecei a aplicar. E desses 12, 10 fecharam. Uau. Né? E nesse tempo aí, eu comecei a fazer trabalhos e fui publicar. Meu primeiro trabalho foi no San José da Califórnia, num congresso chamado BIOS, por isso o nome BIOS. Né? Aí publiquei lá, e para publicar, eu precisei fazer um levantamento bibliográfico. E eu vi que a NASA estava fazendo o mesmo trabalho que eu estava fazendo. Só que os astronautas ficavam lá em cima, sem sol, sem nada, ficavam 8 meses lá em cima, e começavam a ter problemas de feridas, problemas articulares. Então eles desenvolveram um cluster de LEDs para tratar as dores dos astronautas. Uau!
E aí chocou o meu trabalho com deles. Surgiu o LED da NASA e aqui o LED da BIOS do Dr. Conrado. Sensacional. Gente, olha só que incrível. Tecnologia inovadora, brasileira, com um cara que começou do absoluto zero. Aliás, não foi nem do zero, foi do menos para baixo, menos 10, menos 15, menos 20. A gente pode bater um papo aqui fora das câmeras. Um cara que está trazendo muita inovação para o mercado, para a saúde. E eu tenho certeza absoluta que tem muita coisa bacana que vem pela frente. Eu gostaria de fazer uma última pergunta. Aonde o senhor quer chegar? Se eu pudesse colocar um aparelho em cada casa, cada residência, seria ótimo. Né? Porque é uma forma da gente estar ajudando o próximo, tirando as dores, diminuindo as doenças e evitando o uso de medicamentos. Exatamente. E se você realmente fala... Uma última pergunta, nem precisa falar em valores, mas a gente pode fazer o comparativo entre o aparelho e remédios. É muito caro para eu ter um aparelho desse em casa? Não é barato, talvez não tem... mais caro eu comprar remédios? É muito mais caro o remédio, né? Hoje, por exemplo, quem usa, por exemplo, a medicina integrativa, usa muito remédios feitos em farmácia de manipulação. Uma receita, você vai lá, você gasta R$1.500, R$2.000 brincando. Isso para uma pessoa só. Imagina para a família. Para um mês. Isso. Imagina para uma família que isso aqui pode ser usado no pai, na mãe, no filho, no avô, né? Isso praticamente não tem manutenção, não tem custo. É só ligar na tomada. Eu vou ser um pouquinho mais categórico. Eu sei o valor do investimento. Se você eliminar 2 churrascos com a cerveja no final de semana, você já tem um aparelho desse. Sensacional. Sim. Escolhas. Escolhas. A vida é feita de escolhas. Sim. Escolhas. Doutor, uma última mensagem para a gente finalizar o nosso podcast, que foi incrível. Aprendi demais hoje. Tem muita coisa para se falar. Tem muitas possibilidades, né? Agora, o que eu quero é questão de divulgação. Tenho que divulgar essa técnica o máximo em todos os cantos do Brasil e do mundo. Hoje eu tenho equipamentos desse aqui na Suíça, tenho em Portugal, tenho na Itália, mesmo na Rússia. Tá tudo lá. Né? Então as pessoas vão usando, vão acreditando, vão usando. E sempre agora com esse negócio do WhatsApp, tá sempre trocando mensagens, né? E isso que é gostoso. Então a gente vê mães desesperadas que a menina tem cólicas menstruais, que não consegue dormir, estava vomitando. Em questão de 1 hora ela me liga de volta. Assim, Conrado, já valeu o investimento. Minha filha estava vomitando, agora está rindo, está dançando. Não tem mais dores. Sensacional. Gente, de fato, se você não cuidar, se você fala assim, não tenho tempo para cuidar da saúde, vai arrumar tempo para cuidar da doença. Sim. E ela chega. Com certeza. E a conta não vai fechar. Lá na frente a conta fecha. Sempre fecha. Se cuidar, fecha. E se não cuidar, também fecha. Porque, afinal de contas, Na realidade, a gente só colhe que a gente planta. Todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos morrer. Mas por que não envelhecer com qualidade de vida? É isso que é importante. Exatamente. E é um prazer ter o senhor aqui. Se você realmente se interessa, se Neymar, Medina, jogadores de alta performance do Corinthians, do Flamengo, do Barcelona, já utiliza essa técnica, porque você que está aí precisando não pode utilizar a BIOS 12, que é uma tecnologia 100% brasileira aqui do Dr. Conrado. E se você realmente tiver interesse, é só clicar no link aqui embaixo, vai direcionar direto aqui. Os especialistas aqui vão poder te atender aqui com maestria, com muito amor, com muita dedicação. Doutor, muito obrigado. Foi proveitoso demais, demais. A gente falou aqui uma infinidade de coisas. E só procurar qual é o Instagram, para deixar aqui o arroba, que quiser, aqui Instagram é dr.conrado. Perfeito. Beto, valeu. Opa, muito conhecimento, né? E é muito legal a gente estar aqui disseminando esse conhecimento, saúde, para o máximo de pessoas que queiram ouvir, também interagir e ter essa saúde que está na possibilidade de todos alcançarem. E o Beto que está fazendo um trabalho incrível também, né? Sobre os seminários do câncer, do autismo. Parabéns. Eu tenho certeza que a gente vai ouvir muito falar do Beto. É uma das maiores referências hoje nesse nicho também. Convidando pacientes profissionais de alta performance, gabaritados em cada especialidade, né? A gente está fazendo esse seminário justamente para ganhar esse conhecimento integrativo aí. Exatamente. Janis, minha parceira aqui de podcast. Foi incrível.
Eu tenho o sentimento de ter aprendido muito, mas eu também tenho o sentimento de que eu ainda tenho muito a aprender. Ficaria mais 10 horas aqui nesse podcast ouvindo vocês, e faz muito sentido, né? Nós temos 3 pilares dentro do nosso negócio, que é saúde, em primeiro lugar, família e trabalho. E nós falamos que nós nunca, jamais podemos inverter a ordem. Por mais pesado, às vezes, que isso pode parecer. Nossa, mas a família não tá em primeiro lugar? Não, é a saúde. Porque se eu não tenho saúde, eu não posso ter tempo de qualidade com a minha família. Então, o B12, ele entra nesse tripé, pra mim, de uma forma tão coerente, tão concisa. E eu gostei muito. Tenho muitas perguntas ainda na cabeça. Vai acabar o podcast, mas eu vou ficar aqui com o doutor, porque eu tenho 200 perguntas pra fazer ainda. E já podemos marcar a próxima, né? Porque eu tenho certeza que eles ali também estão com a cabecinha, ó, cheia de perguntas. Exatamente. Gente, obrigado. Foi incrível. A gente falou sobre muitas coisas aqui. E se você tiver qualquer dúvida, só mandar uma mensagem que a gente vai responder. Obrigado. Legal, Valeu obrigado a vocês. Valeu, tchau, tchau.